Olá, estamos de volta. Esse é o nosso 15º programa Comendo a Bola e a gente dá continuidade aqui ao nosso papo com Serginho Couto. Quem não assistiu o 14º, procura aí no canal, tá excelente o programa e a gente vai seguir aqui nesse papo com o Serginho Couto. Para quem não viu o 14º programa e vai continuar assistindo agora o 15º, o repórter Sérgio Couto, da Band, da Guaíba, no Rio Grande do Sul, com histórias saborosas, e vamos tocar. Fica aí com a gente. Professor. Serginho, eu bolei algumas... Eu posso dar bom dia também? Só vai ser... verdade. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, exatamente. Né, presidente? Boa tarde, bom dia, boa noite. Prazer estar com todo mundo. O professor está ansioso com esse quiz Tem hoje. Quem assista de madrugada, viu? Quem assista de madrugada ou no deles, Spotify, né? Ou no Spotify em qualquer hora. Tem isso. Lembrando que nós estamos também no Spotify. Legal, muito bom, muito bom. Serginho, dando sequência aqui ao nosso papo, eu acordei bastante cedo hoje. Eu sou um dos produtores do programa e aí resolvi... Pô, tu me disse lá fora que só tu produzia o programa, que os outros eram dois deitados. Mas eu fui gentil agora perante os microfones. Tu tá pelo time. Tu vê que eu me sacrifiquei agora, mas o Sérgio entregou. Na verdade, Cara de pau, eu bolei algumas perguntinhas assim pra tu, digamos assim, responder de forma um pouco mais ligeira, se tu quiser justificar. Tem vinheta pra isso ou não? Não, não é o quiz do professor? Não. Vamos, o departamento de Almoço arte. com as estrelas. Departamento de arte, de repente, cria alguma Vamos coisa. lá. Vamos pensar, né? Vamos. Então, claro, né? Com base na tua experiência de jornalismo esportivo no Rio Grande do Sul, acredito que as tuas respostas devam ser ou Grêmio ou Inter, ou tu pode até, vamos dizer, passar, não é obrigado a responder. Não, respondo. O objetivo não é te deixar desconfortável. Não. Tá? Fica Então, tranquilo, toca a Se ficha. ele não tá obrigado a responder, então nem fez pergunta. Não, tu fica na tua que agora tu pode... Vamos lá. Dá pra desligar o microfone do presidente? Não dá. Não dá? Não dá. Vai lá. Serginho, bolei Fala, assim Galo. o seguinte... Então, Fala, meu galo cinza. Então assim, ó... Galo é o apelido do time dele de Concórdia. É o Galo do Oeste. É o Galo do Oeste Santa Catarina, não, concorde. Tá na primeira divisão. de Assim, ó. É difícil. Desculpa. Seco. Grêmio ou Inter? Tu não chegou a trabalhar na Arena, né? E nem no Novo Beira-Rio, porque tu terminou... Não trabalhei, Ok, não tem trabalhei. problema. Mas fui nos dois. Eu vi... Em 13, eu vi aquele amistoso que a seleção brasileira faz contra a França, na Arena. Na Arena. E vi na Copa do Mundo de 14 aquele jogaço, Argentina 3, Nigéria 2. Certo, Vi o Messi jogar. certo. Eu creio que a questão... Tu vai me dizer qual é o estádio, o melhor estádio? Não é bem essa a tá, pergunta. desculpa. Com base na tua experiência de Tá. profissional de jornalismo, qual dos dois clubes, ou Grêmio ou Inter, tinham a melhor estrutura na época que tu trabalhava para a imprensa? Olímpico, no Olímpico, caso era Beira-Rio, Olímpico ou Beira-Rio, Beira-Rio. O Grêmio sai na frente na questão dessa modernização e das relações. O Internacional foi ter uma sala de imprensa um ano depois do Grêmio. O Grêmio começa em 98 com o Celso Rotti e com o assessor de imprensa, o Sérgio Schiller, a estabelecer essas entrevistas individuais. Eu contei para eles antes, presidente, o que acontecia com o Celso Rotti em 98. Agora o troço tá mudando, vamos modernizar, e bebê, e não sei o que, esse cara, isso aí vai dar merda, tá bom, vambora. Então se estabeleceu o seguinte... Celso, porque naquela época, só porque o nosso parceiro entenda... Isso que era pra ser uma resposta ligeira. Não, mas isso é legal pra contextualizar. Que mede a resposta do cara, bicho. Pra contextualizar. Vamos lá, segue. Ó, treinamento do Grêmio ou do Inter marcado para as 4 da tarde. Eu chegava no Beira-Rio, eu sempre fui um cara que cheguei cedo, ou no Olímpico, e aí eu tinha a liberdade, até 30 minutos antes de começar o treino, de entrevistar quem eu quisesse. E depois do quem eu quisesse, se o cara quisesse me dar entrevista, obviamente. E o treinador falava todo dia de forma individual. E quantas perguntas se quisesse. O Grêmio começa com essa história de... vamos modernizar, estamos construindo a sala de imprensa. Tanto que a gente fazia os treinamentos na frente no departamento de futebol com os fios ali. Estava em construção a sala de imprensa do Estádio Olímpico. E aí o que o Celso Rotti fazia? Tu ia lá e fazia a primeira pergunta, fazia a segunda. Na terceira ele vinha e te dava um coice. Aí numa semana eu disse pro cara, deixa pra mim, eu vou resolver isso. Eu vou entrevistar ele todos os dias, não vou botar nem um dia entrevista no ar. E aí nós fizemos isso durante uma semana. E o Celso, vocês não botam no ar? Sim, velho, como é que eu vou botar no ar eu apanhando? Então te digo, a modernização pra imprensa, ela começa no Estádio Olímpico, Grêmio. no Beira-Rio. Era aquela história, chegava numa sala, na época eram 3, depois viraram 4 cabines.
Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Rádio Bandeirantes, Rádio Pampa, que hoje é a Rádio Grenal. E aí lá no Estádio Olímpico, a estrutura foi primeiro ar-condicionado, tudo estufado. Lá no Internacional, no calorão, tinha um ventilador Martal do tempo do Valdomiro. Olha aí. Tá? Então o Grêmio começou, sem dúvida nenhuma, a modernização da estrutura para a imprensa, Estádio Olímpico. Tá. Agora, aproveitando, já que tu não fez a mesma pergunta, temos uma sequência dos 2 estádios. Eu vou te dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que da América Latina, eu fiz vários jogos em vários estádios. Da América Latina, o equipamento mais moderno e mais eficaz é a Arena do Grêmio, porém, não faz nenhum sentido que o poder público não faz lá. Não ajusta a logística de entrar e sair de lá. Imagina o seguinte, o cara que vem de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Sapucaia, que é a região metropolitana, ele tá chegando em Porto Alegre, quando termina o jogo, ele tem que ir quase à Zona Sul para voltar. Eu vou falar para você assim... Falta de estrutura. Agora, o equipamento... Eu conheço os dois. Sim. Eu fui assistir um jogo Brasil e Copa América 2019? Foi? Isso aí, acho que Brasil, que o Uruguai jogou. Chile, que nós ganhamos nos pênaltis. Isso aí foi na Copa do Mundo, né? Não. Brasil e Chile, Copa do Mundo, pênaltis. Não, mas teve uma Copa América ali com o Brasil. Sim, o Brasil passou pelo Paraguai nos pênaltis. Tinha perdido em 2 Copa América e passou. Eu não lembro agora qual o jogo. Na Arena. Confesso, na Arena do Grêmio eu fui lá com meu filho, cara, e fiquei impressionado com a forma de assistir o jogo. É bem o estilo americano de ver jogo, arena. Não, cara, sabe por quê? O estádio do Internacional ainda é estádio. Ele te deixa mais distante do jogo. Ficou legal, tudo, ficou mas bonito. Agora, como lindo, equipamento para assistir jogo, as arenas são melhores. E show também, eu vi, se não me engano, eu lembro um aqui de cabeça, eu vi um show do Pearl Jam. Eu não sou nem Grêmio nem Inter, né? Eu vi um show do Pearl Jam na arena que eu fiquei impressionado. Tinha lá 60 mil pessoas, em menos de 15 minutos, todo mundo tinha ido embora, o estádio estava vazio, enfim. Mas também... E confesso que eu tive muita dificuldade para ir embora desse jogo, porque não tinha como sair do jogo. Não tinha. Não tinha como pegar um táxi, Uber, fomos caminhando até até a Farrapos, até o Transurb, não sei da onde, para ir não sei... Pá, eu e meu filho, era meia-noite, cara. É uma responsabilidade do poder público, né? Público. Que foi... Só que o Grêmio teve aquele problema, né? Não entregou o Olímpico, não recebeu a Arena, tá bloqueado. Agora parece que vão resolver. Porque quando vocês forem a Porto Alegre e vocês quiserem se deprimir, passem no antigo Estádio Olímpico. Eu vi fotos. Um dos estádios mais importantes do Brasil. A história daquele estádio é incrível. Inter e Grêmio crescem a partir dos seus estádios. Eu vi uma vitória do Figueirense lá 2-1 com gol do Sérgio Manuel de fora da área. Jogava bola. Então é isso. Estrutura... Boa. Agora é sobre material humano. No caso, as pessoas. Qual dos 2 clubes, na época que tu trabalhasse, qual dos 2 tinham dirigentes que tratavam melhor a imprensa? Claro que tu contou... Depende da diretoria. Dependia da diretoria. É um fator estritamente humano. Né? Só que há um histórico, né? Uma biografia dos 2 clubes, né? Aquela ideia do surgimento do Grêmio, um clube onde só os alemães podiam estar, um clube de elite, né? Onde está ali o Parcão hoje, ali era o Jockey e a Baixada do Grêmio. E irmãos que vêm de São Paulo, os irmãos Pope. Eles juntam todo mundo, tinha a Liga da Canela Preta, o Capelari sabe melhor isso do que eu. O Grêmio, a partir ali da década de 70, e quem cunhou a frase foi um dirigente que eu tive o prazer de conviver, né? Dr. Rudi Armipetri, o seu Petri. Quando tinha um pepino, este assunto é de economia interna. Este assunto é de economia interna no Grêmio. Então o Grêmio conseguiu, através dos seus dirigentes, muitas vezes blindar a crise e se sair melhor. O Olímpico era mais hermético, o Beira-Rio é mais aberto. Né? Então o Inter era um clube onde se brinca até hoje. Tá tudo bem no Internacional? Tá, então eles vão arrumar uma crise. Pode ter certeza, mas a característica era essa, né? Eu lembro aqui de dirigentes do Grêmio, vamos lá, presidente Duda Kreff, André Krieger, Antônio Vicente Martins, José Alberto Guerreiro, enfim, vários. Do Inter lá, vambora. Presidente Amoretti, presidente Giovanni Luigi, presidente Fernando Carvalho, o mais importante da história, que foi o que eu trabalhei. Enfim, então, sempre tivemos o nível que se estabelecia. Teve jogo duro? Teve. Teve cara que foi deselegante? Teve. Mas deu o seguinte, né? Pau que bate em Chico.
bate em Francisco, né? Até agora o Sérgio está indo bem, porque na primeira pergunta ele colocou um empate técnico. Além de tudo, tá avaliando a resposta do Deixa o convidado. quadro dele. A pergunta é, ele pode pender tanto o Grêmio Inter, mas ele está justificando pela experiência, pelas Vamos histórias. lá, próxima. Terceira. Tu já contou, para quem não assistiu o episódio anterior, ele contou um caso com o goleiro Jorge Fossati, né, que era treinador, e que sofreu uma espécie de rusga com os torcedores do Internacional, né? No episódio anterior. A minha pergunta agora é geral. Qual das duas torcidas incomodavam mais os jornalistas? Ou também vai dar... Eu creio que gremistas e colorados se comportavam e se comportam parecidos, Sérgio? Eu creio que mudou o perfil do torcedor que hoje participa do Responde contexto. pela tua época de jornalista. Pela época de jornalista, era o seguinte. Tá perdendo, a culpa é da imprensa. Tá ganhando é apesar da imprensa. A imprensa e dos dois lados. Dos dois lados também. Obviamente, quando surge o movimento da geral do Grêmio, que era uma torcida um pouco diferente, Sim. que ela não tinha lá na sala Euriculara, né? Que era lá, vamos lembrar, a garra tricolora, não sei o quê. Os caras começam meio que... né? Uma gurizada nova, com cântico tipo castilhano, argentino, não sei o quê. Teve algumas rusgas, mas o tema é: a imprensa nunca satisfez nenhum deles, e eu acho que isso tem que ser orgulho da imprensa. Agora, porque quando a imprensa começar, os caras dizem: ai, que legal, que bonitinho, que não sei o quê, porque quando tá perdendo, a culpa é da imprensa. Quando tá ganhando, é apesar da imprensa, e assim é o jogo. Mas deixa eu agora aproveitar a tua pergunta e o Couto visitou inúmeros estádios do Brasil afora. Qual foi a pior torcida, não no sentido de pior, mas aquela torcida que mais incomoda o time adversário quando vai jogar fora? Eu vivi, e sempre digo isso, os caras ficam loucos comigo. No meu tempo de repórter, não havia nada igual tu fazeres um jogo no Mineirão com a torcida do Atlético, porque o Mineirão ainda tinha aquelas molas e literalmente o estádio tremia. Tu ia a São Paulo fazer um jogo, me arrepio aqui, ó, pode ver, um jogo do Corinthians no Pacaembu com o tobogã, o torcedor do Corinthians, absurdo, e a maior de todas, que é a torcida do Flamengo, no Maracanã. Vocês vão lembrar aquele jogo que o Flamengo perde na Copa do Brasil, o técnico era o Abel Braga. 2004. E depois o Abel foi do Fluminense também, Santo André? né? Flamengo Santo André. Sandro Gaúcho. Sandro Gaúcho. Tivemos um programa com Copa do Brasil, citamos. E o que aconteceu ali foi o seguinte. Chegou um momento que não deu pra segurar a galera. Não deu pra segurar a rapaziada. E os caras abriram o portão. Então entrou clínica geral. Aquele foi um dos dias onde eu vi a temperatura ela alterar muito rápido e deu até tiro na geral do Maracanã. Mas quando entrou toda a massa e aquele estádio rodando a camisa... Arrepiar. Nada de clubismo, sim, né? Claro. A constatação epidérmica da força do torcedor. E só uma última agora, nada a ver. Agora, voltando àquela nossa preocupação com a língua pátria e não com a língua pátria, ouso me chamar de desconhecedor. Castilhano e não castelhano, ou as duas servem? As duas servem, mas se a gente pensar que os dois L's, né? Os dois L's, eles têm som de J, né? Castilhano. Se tu pensar que rua... É porque rua é KG, né? KG. Então os dois L's... Importante, não, assim, é porque... Momento legal, um parênteses cultural. Pra variar, né? Inteligente. Sempre. Esse Capelari segue. É o nosso mediador. Bem calmo, tranquilo. Tá de parabéns, Capelari. Obrigado, vamos lá. Como é que é aquele do cartão verde? Tu é o... Flávio Prado. Flávio Prado. Nosso Flávio Prado. Chato pra caramba. Pelo amor de Deus. Nosso Flávio Prado. Não, eu tive aula com o Flávio Prado. Aula de como não fazer. Não, tive aula em São Paulo, fiz um curso de jornalismo livre. Exatamente. Flávio Prado, Vanderlei Nogueira. Como não fazer. Muito bom. Isso. Tranquilidade, né? Tranquilidade. Serginho, fala, meu galo. Tu como profissional, tá? Quero saber, tanto de Grêmio quanto de Inter, os jogos que tu presenciou trabalhando, qual grande jogo... Tem um, só tem um. Tá, eu sei que o maior, não tem outro na minha vida, nada vai mudar, nem precisa terminar. Batalha dos Aflitos. Tu estavas. Eu fui o primeiro repórter a chegar no Recife, eu cheguei no domingo e foi no sábado. Nunca mais eu vou viver aquilo. Tive nas Libertadores uma semana. Fomos tudo, saímos de lá, fomos pra ilha de Itamaracá, foge, foguetório, polícia, vai pro estádio, o vestiário pintado.
vivi os momentos do Internacional, de Libertadores da América, não, de tudo e tal. Tu vai nada ser igual. A pergunta, ela tem partes. No caso... Pô, calma. São 4 em uma. Que isso? Fica calmo. Tá vazio eu também. estou calmo. Eu quero só fazer o seguinte... Retiro o elogio ao mediador. Maurício, vamos tomar um café? Pode ir. Deixa só o Serginho. Serginho, tu já respondeu um quarto da pergunta. Eu ia te perguntar... Mas Mas quando você fala foguetório, da é que eu te pergunta, conheço rapaz. essa história desse eu não... Ô, Serginho, foguetório a semana toda... A semana toda. E era o seguinte: o Grêmio inicia num hotel em Jaboatão dos Guararapes, que é antes da Boa Viagem. Depois vai pra Boa Viagem. Depois vai pro centro e a única saída foi um hotel na ilha de Itamaracá. Que aí, pra tu conseguires adentrar o resort, 10 quilômetros antes Tem tu tinha que ir de identificar. catamarã. Só que aquela jaguarada meteu-lhe um bote ou não sei o que e era foguetório também no mar. Um troço na... O cara não dormia, velho. O cara não dormia, velho. Bem, o grande jogo da história do Grêmio tá respondido. Agora eu quero saber o grande fracasso que o Grêmio de Porto Alegre fez e tu tava lá trabalhando. Qual foi a grande vergonha? Foi a caída, né? Foi a queda porque Qual dos rebaixamentos? Não, o 2004, né? Porque ali, tu tem ali o momento que o Grêmio se salva com o gol do Christian, né? Que tinha feito uma grande história. 2013, 2003 no Grenal. E aí a gente viu que a coisa tava desandando, porque lá dentro, internamente, tinha ruído. A gente lembra de conversar com o Claudião, com o Cláudio Duarte. Sim. Um cara que eu tenho um apreço pessoal, um cara muito legal, muito bacana mesmo, e tem uma grande história no futebol gaúcho, enfim. Mas que a gente olhava e dizia, velho, não vai permanecer. Dessa vez não vai dar. E qual foi? Tu te lembras do jogo em si que o Grêmio cai matematicamente? Tu tava lá. Ele teve aquela derrota no Bento Freitas pro Palmeiras. Não foi esse Eu jogo? fiz um jogo um pouco antes, acho que foi com o Atlético Paranaense, se não me engano. Esse foi Erechim, né? Foi Erechim. E, Mas cara, que aquilo ali foi horrível. Mas aquele já tava rebaixado. O que o Grêmio tava jogando fora? Erechim. Tinha sido, pra variar... Sim, porque no clássico Grenal, e infelizmente o presidente da época, Flávio Obino, se equivocou, né? Os banheiros atômicos, né? Ele quis dizer os banheiros químicos. Que a torcida do Grêmio tocou fogo em banheiro atômico. Pô, coitado do Beira. Os caras, daí no Olímpico, no outro Grenal, que o Anderson faz o gol, o Cuca era o treinador, né? O Andershow faz o gol, foi 3-1. A torcida do Grêmio, pô, coitado do cara, me pegaram o carrinho de pipoca do pipoqueiro, tocaram dentro do Olímpico, arrancaram privada de banheiro. Ali tu via que O Grêmio foi punido, né? Foi punido, foi por aquilo ali, Não, né? só pra coisa até toda. muita gente nem sabe. Claro, porque Foi punido porque os caras tocaram fogo no banheiro atômico, né? Como diria o presidente Flávio Obino. que espetáculo. E do lado do Internacional também. O grande momento, Colorado. E eu acho que o fracasso tu já adiantou, né? Mas... Eu acho que o grande momento que muda a história do Inter é São Paulo 1, Inter 2. Eu tava nesse jogo no Morumbi. Final da Libertadores, primeiro jogo. E essa é uma das poucas camisas... O presente do Ceni. Eu tenho uma camisa que eu ganhei do Renato Portaluppi, assinada pelo Renato. E eu tenho uma camisa do Fabiano Heller. Termina o jogo, o Fabiano Heller tira a camisa daquele jogo do segundo tempo e me dá. E tem uma camisa que o Renato me deu, que eu guardo essas duas com muito carinho. Mas esse jogo muda a história do Esporte Clube. É o jogo do Sobis, né? É o jogo do Sobis. Capelari tem boas lembranças do Josué, né? Mas São Paulo já tinha ganho tudo também, né? Já vinha de uma sequência Já ganhou tudo faz muito tempo e não ganhou mais nada, né? Incrível aquele São Paulo. Mas aquele jogo São Paulo 1, Inter 2... Marcante a história do Inter, tu tava lá. Muda a história toda do clube, da instituição, importante. do grupo, dos valores a serem... Agora a gente está falando que a sua parte, presidente, a parte administrativa, financeira, da marca, como é que os modernos dizem, o branding, o quanto aquela marca vale. Tudo mudou. Certo. Tinha uma época, vamos combinar entre nós, anos 80 e nos anos 90, os caras não queriam jogar no Internacional. Sim. Tinha que pagar o dobro. Tem uma clássica história do Dr. Ibsen Pinheiro, que Deus o tenha. Vocês vão lembrar o lateral Nilson, né, que jogava no Criciúma. O empresário do Nilson chega e diz assim, Nilson, olha só, nós vamos sentar lá com o homem, menos de 10, tu não aceita. Chegaram, sentaram e o doutor Ibsen, a nossa proposta é 20. Não, eu quero 10. Para com isso, seu idiota! É 10, não me vem com outro número. Não, mas o cara te ofereceu 20. Por quê? O Ruivo Jogou no Santa Cruz. Jogou no Internacional. Mas vejam, o Inter sabia que ele tinha que oferecer mais que o mercado para os caras e jogar lá. Tu vai continuar com o teu quiz? Tu é... Não. Falando em Criciúma, alguma história de Criciúma?
Presidente. Gancho. Tá, aproveitou o gancho. Eu trabalhava na Rádio Guaíba e o nosso chefe resolveu importar um repórter de Criciúma. E... Para trabalhar em Porto Para Alegre. trabalhar na Rádio Guaíba. E aí entra também o tema do bairrismo, do preconceito, da idiotice, da falta de visão e de empatia e humanidade. O REC contratou o cara, que é o Charles Carnin, todo mundo conhece, foi um repórter lá. Só que o coitado do menino, ele chega e atiram ele no meio das cascavéis daquela turma. Entregaram ele pra bagaceira que éramos nós. Então tem duas coisas assim que ele começa. Tem 3 episódios rapidinhos. O primeiro dele é na apresentação, que ele vai fazer o jogo em Criciúma, a terra dele, e ele diz: Rec, que prazer, que honra. Eu quero agradecer ao povo gaúcho, esse povo tão hostil que me recebeu com tanto amor. Outra daí foi falha dele, que é tu não saber o nome dos troços, né? O nome da Beira-Rio é Padre Cacique, né? Avenida Padre Cacique. Sim. E nos Grenais, né? O Grenal... Eu sei que aqui a rivalidade ela é grande, mas o clássico Grenal ele é algo um pouco diferente do resto do Brasil. Tu começa a falar no Grenal uma semana antes e durante o dia tu mobiliza toda a tua equipe de esportes. Então ele estava na Padre Cacique, recebendo o torcedor do Internacional. Rec, vamos então... Não sei o que, Charles Carlinhos, ele... Rec, aqui na Avenida Pedro Cacique. Bom, quando ele disse Pedro Cacique... Todo mundo já... E aí foi a coisa que daí foi mau caratismo da nossa parte. Ele é esse mau caratismo da parte da reportagem que nós ficamos quietos. A Rádio Guaíba tinha uma coisa que eu gostava muito, eu gostava de fazer isso. Quando tinham grandes jogos em Caxias do Sul, porque o Juventude ficou uma década na primeira divisão, né? Nós tínhamos um correspondente em Caxias, que era o Edgar Vaz. Então ele cuidava das coisas do Juventude. Mas quando o Palmeiras, o Vasco, o São Paulo, o Corinthians iam jogar lá no meio de semana, um repórter de Porto Alegre, junto com o narrador, um comentarista, subiam porque o jogo, né, tinha relevância. Pô, sacanagem quando o Sport ia jogar, o Figueira... Isso é a vida, rapaz. Isso é necessidade. Sacanagem é outra coisa. Para aí, presidente. Também é o seguinte, né? Ovelha não é pra mato, né? Tá bom, vamos lá. Aí a gente já sabia o quê? Poxa vida, era junho. Caxias é 15. Chega o cara, se apresenta com a camisa de botão pra subir, vai pra serra. E vocês quietos. Mas credo. Bota quieto nisso, mas quieto que guri cagado, assim, ó, todo mundo, ó. E os caras, o cara vai subir só de camisa. Vamos ver o que vai dar. Aí começamos, nunca ninguém ouvia aquelas merdas daquelas jornadas. Começamos a ouvir os caras. Então vamos lá. Escalação do São Paulo, Charles. Resumo da ópera. Cara, o cara quase teve lá uma hipotermia. Teve que fazer o jogo. Veio o departamento médico do Juventude. Teve que dar o negócio. Ele fez o resto com o casaco do Juventude. E aí foi aquela coisa da imbecilidade, né, da galera de não receber bem o cara de fora. Mas também ele pediu, né? Nessas leis ele pediu. Mas aí não precisa nem ser do meio do Esse é o famoso quadro Histórias que a bola conta. E há esses áudios dele. Aí o cara fala, não sei o que, blá blá. Charles, te juro, Capelão, te juro. Eu imagino. Voltando pra encerrar, faltou dizer o grande jogo triste da história colorada que tu presenciou. Eu creio que esse jogo lá da derrota pro Juventude da Copa do Brasil... O Mazembaço não entra aí, Sérgio? A resposta é dele. Eu acho que o Mazembaço é que o que acontece com o Mazembaço? Eu dizia pros colorados que estavam lá em Abu Dhabi, cara, tu tá aqui, tu não tá tomando a corneta lá em Porto Alegre, tu vai chegar daqui 9 dias, porque a gente ficou quase 10 dias. Tudo bem. É um emblema. Porém, ali o Inter já tinha conquistado coisas. O Inter já tinha retomado grandeza, já tinha biografia. Porque tu só perde pro Mazembe se tu ganha Libertadores. Já então, era o segundo Mundial. Já era o segundo Mundial, já era a Bida América e tal. Contra o Juventude, o presidente Amoriti criou aquela expectativa do quê? Traz o Paulo Autuori. Vocês vão lembrar, a apresentação do grupo Como contra é que é o Paulo Autuori falando? Temos que ter atitude. Temos que ter atitude. Lembra com o Grasshopper? Teve é assim que pronuncia, professor? É da Suíça, né? É da Suíça.
foi a apresentação dos jogadores, a estilo NBA ou europeia. Aí o time tinha o Gonçalves, o Elivelton, capitaneados pelo Dunga, não sei o quê. E aí, naquele momento de um Juventude que ninguém dava nada com o apoio da Parmalat... 99. Só vamos 99. contextualizar. É Copa do Brasil de 99. Que é o ano que o Inter quase cai, né? Que o Inter quase... Porque tu falou do tempo que eu era aquele gol que o repórter. Dunga faz, o gol do Dunga, aquele famoso gol do Dunga. O famoso gol E do tu Dunga. vai citar o jogo do Beira-Rio, né? Eu vou citar o jogo do Beira-Rio contra o Juventude, por quê? Porque Claro. o Inter empata na Serra. Isso, só ia... E aí vem pro Com a faca e Beira-Rio. o queijo na mão. Isso. Com a faca e o queijo Lotado na mão. Beira-Rio? Tava. Lotado. Não tinha lugar nem no Olímpico de tanta gente que Olha tinha no aí. Beira-Rio, entendeu? E aí acontece uma derrota de 4-0 pro 4-0 foi o Juventude. jogo. Tragédia, né? Pô, uma tragédia pra aquele contexto. E o Grêmio vinha empilhando, né? A era do Filipão, não sei o que. Então, 9-7, o Grêmio ainda ganha a Copa do Brasil. Com o Evaristo. Aí, 97, o Inter meio que quebra aquilo com o Fabiano, aquela história. 98, ficou meio barro, meio tijolo. Fabiano, o genro do Luxemburgo, é isso? Não, o Não, Fabiano, não. aquele Não, ponteiro Fabiano- direito. Um ponteiro. ele- Não é o mesmo, esse Não, era esse volante, é o né? meio campista. Esse é o volante, tá. É que a Que minha... joga, que daí joga no primeiro ano do Fernando Carvalho, esse, o do Luxemburgo. Mas a expectativa em torno Entendi. daquele time de nomes como Gonçalves, Elivelton, Dunga, não sei o quê. Não se concretizou. Puxa vida, foi uma paulada grande pra aquela turma vermelha, hein? E pra fechar, Ainda tem... tem a última. Não, mas tinha uma pergunta que tu só tinha respondido um quarto da Não, já pergunta. foram os três, quatro já quartos. matamos. Grêmio e Inter, sucesso Já e fracasso. matamos, Ele já falou matamos. todas. Se tu prestar atenção no programa... Eu tô acho- prestando atenção. Não parece. É que o telespectador ou o espectador, o internauta, talvez ele Internauta, não aquela tenha essa palavra. capacidade de... Porque não tá carregando ali, né? Um quarto, dois quartos. Não, mas é que tem os parênteses. E que também são- os nossos web ouvintes. Meu Deus, tem Isso aqui cada nós temos palavra que que o cara buscar vai aqui criando. um patrocínio de alguma terapia de casal, terapia coletiva. É boa. Alguém que faça constelação. Constelação familiar. Eu, é. boa. eu acho que a última, creio, que será um empate técnico entre Grêmio e... Qual das duas... Ixi, já sabe o resultado porque pergunta. Dai-me paciência. Serginho, qual das duas torcidas ali do gramado tu observava, olhava e escutava e às vezes falava, pô, a torcida do Grêmio hoje, hein? Que loucura. Ou torcida do creio- Internacional não hoje. é ficar em cima do muro. Qual das duas tu... As duas torcidas, quando estão perdendo, são melhores do que estão ganhando. Quando tá perdendo, eu não sei se isso é uma característica do ser humano, quando tu tá na M, todo mundo tenta se ajudar, todo mundo vai, todo mundo empolga. Né? Eu já não estava mais na crônica quando o Inter cai para a segunda divisão, mas eu acompanhei toda a volta do Grêmio, tudo que foi aquela loucura. Né? Eu acompanhei ali o final dos anos 90 e o início do 2000 do Internacional. Era incrível. O Grêmio empilhava títulos e o Beira-Rio cada vez tinha mais gente e mais sócio. O ano que o Grêmio cai para a segunda divisão, o ano seguinte de segunda divisão, o Grêmio faz mais público que a média da primeira divisão do futebol brasileiro. Então é difícil o profissional querer ficar em cima do eu muro. até já esperava essa Mas coisa. eu vejo assim, ó, Claro. que a torcida do Inter em determinado momento, por ter sofrido tanto, os anos 80 e os 90, ela era muito mais apaixonada. Isso, ô Couto, isso é no geral. Porque num jogo propriamente dito, quando tu tá na merda, é 1-0, tá apoiando. Mas quando tá 2, 3 atrás, aí ela larga. Larga. E desculpe... Só que só tem uma torcida no Brasil que não larga. A do Figueira. A do Corinthians. Ah, não, essa não larga. Não larga. Não, a do ela Flamengo só vai larga, parar, essa não ela larga, só é vai verdade. parar aos 45 do segundo tempo. É verdade. Essa é impressionante. É verdade. Não, impressionante. eu vou discordar. Ah, lá vem. Eu vou discordar. Se tá tomando 3-0, os caras vão invadir. Não, só quando terminar o jogo. Não. Não, durante o jogo não, Capelari. Já aconteceu. Puxa na história. Contra o River Plate, aquela... Os caras perdem a cabeça. Mas isso é brasileiro. O brasileiro gosta de ganhar. Perdeu, a coisa muda aí de é Essa é uma uma figura. bela frase, né? O Mas- brasileiro não gosta de futebol, ele gosta de ganhar. Isso eu já falei no último programa que a gente conversou sobre isso. Isso aqui, pra eles, é entretenimento. Eles vão pra se divertir. Eles estão sentados do cara do adversário do lado, estão rindo, estão brincando, estão se divertindo. Eles gostam do esporte. Você viu? Vocês não Tanta viram, coisa mas... pro cara fazer na vida, o cara vai se entreter com mas um futebol exemplo, americano. no dia 1º de janeiro acontece o Rose Bowl. Só não acontece dia 1º de janeiro quando é domingo. Esse ano foi dia 2 de janeiro. Rose Bowl foi Penn State e Utah esse ano.
Cara, Rose Bowl na Califórnia, em Pasadena. Cara, 90 mil pessoas dentro de um estádio para assistir a final do da college. Copa de 94, né? Sim, do college, da universidade. Os caras vão lá, aí no intervalo tem desafio de banda. Aqui, eu duvido que a gente ponha 2 mil pessoas mais em qualquer estádio do Campeonato Catarinense para ver futebol. Eles não vão ver futebol, cara. Mas são esportes diferentes e culturas diferentes. Não. Basquete, futebol, tudo todos é os esportes, tu não vai para ver para ganhar lá. Tu vai para ver o esporte. Tu vai para apoiar o esporte. Tu vai para apoiar a cidade, a franquia. Aqui, tu vai para ganhar. Se o teu time tu ganhar, tu não vai no jogo seguinte. Se vocês concordam comigo, espero que as pessoas não se ofendam. Obviamente todo mundo aqui ama futebol, por isso que a gente está aqui conversando sobre o tema. Quando o torcedor ao estádio, eu ia, obviamente, como todo mundo, sempre do mesmo lugar, né? E tinha aquela turma da volta. E o que eu mais gostava era o quê? O convívio. E aprender com os caras que estavam no jogo. O coroa, o cara mais velho, os caras sabiam de bola. Eu aprendi muito de bola com o rádio, com o meu radinho, mas aprendi com os caras, né? Os mais velhos. Me desculpem, hoje em dia, a média do torcedor que vai no estádio, ele é um abobado, ele não sabe o que ele tá fazendo dentro do estádio de futebol. É foto e foto, é selfie, é os caras já entram meio gambá, meio não sei o quê, as minas de unha comprida, virou um troço que a mim, Sérgio, não faz sentido. Porém, lembra que nós falamos no início do nosso primeiro encontro, que a gente tá olhando em perspectiva, não é estabelecer o que é o melhor e o pior. Exato. Mas eu não me agrada. Tu ia pro estádio com aquele radinho Mitsubishi de couro marrom ao redor? Eu tenho até hoje o meu. E o antes. E hoje, cara, tu vai num jogo de futebol, os caras se preocupam com tudo, menos com o jogo. Eu vou aproveitar essa deixa aqui para trazer um assunto atual hoje, mas o programa vai ao ar aí final de janeiro, daqui dia 19, 15, 20 dias, na média, enfim. Mas foi o velório do Pelé, né? Foi lastimável a ausência de um grande número de jogadores para o maior ídolo da história do futebol mundial. O maior brasileiro da história, já disseste isso uma vez. Isso, o maior brasileiro da história. E aí eu quero aqui fazer uma observação em particular sobre a declaração ridícula do goleiro Marcos. Né? Eu que no nosso episódio sobre goleiros destaquei o Marcos como um goleiro importante, porque era um cara que, além de ter tido uma biografia como jogador, né? O goleiro do Penta, ele também era um cara muito espontâneo, sempre foi, um cara que sempre falou aquilo que pensava, né? E rendeu inúmeras boas entrevistas, mas ele foi muito infeliz, né? Porque ele disse que ninguém foi no velório dos pais dele, né? E isso é de uma indelicadeza, né? Que eu acho que não cabe. Então eu queria fazer essa ressalva aí. Em relação ao velório do Pelé, e pelo menos a morte dele foi dia 30, né? Então nós tivemos aí 30, 31... Foi às 15h47 do dia 30. Então tivemos dia... 29. Não, 29, né? 29 foi nós tivemos o programa. Dia do programa. 29 às Perfeito. 15h47. Tá. 30, 31, 1, 2. 4 dias para ir pro enterro já seria dia 2. Certo? Finalizou dia 13. Dia 13, dia 2 eu comecei a velório, dia 3 eu enterro. Então são 5 dias. Muita gente justificou que não conseguiu voo. Tá brincando. Muita gente justificou fuso horário, sabe assim, pessoas que se diziam amigas, que compartilharam o microfone. Assim, a gente não vai nem citar nomes assim, porque senão também vai pontuar em determinadas pessoas quando, como a gente disse, dos 43 envolvidos do Tetra e do Penta, só um esteve no velório, que foi o volante Mauro Silva. Se era por ser dirigente ou não da SPF, não me interessa. Mas ele foi. Federação Paulista, né? O único presidente de clube que foi o Casares. Foi o do São Paulo. Os outros mandaram representantes. Representante. Além do Santos, é claro. Claro. Né? Então, assim, eu vi muita...
O que me impressionou... Mas tu te surpreendeu, Brasil? É isso que eu ia não me falar. surpreende, não me surpreende. também. Porque o Brasil, Eu já fiquei falei no triste, programa. mas não surpreendi. Eu falei no programa do dia 29. O Brasil, e tava usando a camisa do Japão, lembra? Da seleção japonesa, disse... Claro que tô lembro. usando... porque foi uma homenagem a ele que perdeu pra Alemanha. Perdeu Não, pro Japão. eu não perdi pro Japão. Perdeu. Um dos teus times. Não vamos falar sobre isso ainda hoje. Eu tava assim, esse é um país que venera seus heróis. O cara lá que lutava, não sei, em 1600, em 1000 e poucos, caras assim, não, Calma. aqui o nosso herói, o nosso lutador, o nosso guerreiro. Sim. Não, mas é uma verdade, É cara. E o verdade, Brasil é não verdade. valoriza... É cultura, é difícil, cultural. Né? Ninguém É se cultural, surpreende, novamente. né? A gente não se surpreende. E assim, o que mais me chamava a atenção eram as pessoas do povo. Sim. Cara, o cara que levou a fotografia que ele estudava com o Pelé há 50 anos atrás. O neto do Mauro Américo, que foi... Mário Américo. Mário Américo, desculpa. Mário Américo Neto, que foi Que descobriu, né? Massagista. massagista do Pelé tá. em 57, 58 da seleção. Assim, não, a minha família passou uns problemas e o Pelé ajudou. Como é que o Pelé ajudou? O repórter perguntou. Não, ele pagou todo o meu curso de fisioterapia. E você encontrou ele depois? 5 ou 6 vezes eu tive a oportunidade de agradecer. Quantas vezes ele já ajudou as pessoas, cara? A irmã dele, de cima da sacada, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, Eu vi. né, com um repórter da ESPN que descobriu, que revelou uma série 7x7, né? E criou uma certa amizade com a família, tanto que ele era o único ali naquela Na sacada. sacada ali, por quê? Porque ele que... O Pelé circulava por Santos, né? Ele ia visitar os meninos Eu da acho que vila. aquele repórter tem uma ligação com o Santos. Ele tinha um escritório de trabalho dele no centro da ele sempre cidade. morou ali no Guarujá também, né? E ele fez a minissérie que desvendou definitivamente a data de nascimento do Pelé, e não 21, e sim 23 de outubro. Porque na tal da certidão seria 21. Aí ele tá entrevistando ela e entra o Pelé com o sobrinho no colo e fala, não, e a dona Celeste junto, não, dia 23, entende? Que baita imitação do Pelé, hein? Eu tive a possibilidade dia não de 23, entrevistá-lo, então, né? Entende? Tu esteve com o Pelé? Eu tive com o Pelé, na verdade, eu não entrevistei, né? Foi um jogo da seleção brasileira no Mineirão, em que a gente estava ligado, eu estava com outro repórter da Guaíba e ele gaúcho aqui, até tínhamos trabalhado junto, que é o Felipe Gamba, que hoje apresenta professor da PUC, enfim. E eu e o Gamba ficamos ligados, o Pelé vai vir, alguém no Val. E a gente ficou bem na entrada da parte social, né, do Mineirão, onde chegam ali as autoridades e tal. E aí foi mais ou menos isso, entende? O Brasil entende, mas estava ali. E a tua sensação? De ver Cara, o negão por perto? Pô, cara, é brincadeira, né? O cara forte, né? O cara forte mesmo. Mas foi aquilo, ele deu uma declaração e eu botei o microfone ali e tal. E os caras tiraram Mas diziam foto. que era assim que funcionava. Ele chegava no lugar, ele falava 15 minutos e ia embora. Ele não respondeu nenhuma pergunta, né? Ele deu uma declaração. Ei, Pelé, e o jogo? Daí ele falou, isso, aquilo. Pum, e a segurança já levou ele lá pra parte. Porque senão ele não para, né? Não, senão não tem. Todo mundo quer perguntar. E tem também aquilo, né? A parte mítica da história, né? Todo mundo quer tirar uma foto. E sabe o que também me chama a atenção quando alguma pessoa que tem a fama falece ou tu encontra? Tu quer muito mais contar tuas histórias que tem a ver com ele do que tu ouvia dos caras, né? Exatamente. Pelé, porque a minha avó botou... Então ali a gente tinha que ter ouvido mais o Pelé. Me permite um parênteses, Maurício. Sempre, Você ia falar, claro. A gente falou de atrasos, né? E que ninguém conseguiu chegar, alegando voo. Anderson, coloca aí onde é que o pessoal poderia... Que categoria, hein? Mas que gancho! Que categoria. Se fosse ensaiado, não sairia tão Não, bom. a Fibratur Turismo e Viagens, nossa parceira aqui do Comendo a Bola, @Fibratur, www.fibratur.tour.br.com.br também. Nossa agência de viagens que nos ajuda, nos patrocina, nos dá esse apoio necessário. A maior e melhor agência de turismo e viagens de Santa Catarina. Você que tem empresa, procure a Fibratur, procure a Carol lá, proprietária, há 38 anos envolvida com o mercado de turismo. Você vai ter uma surpresa interessante para sua empresa. Nós conseguimos na Fibratur 30% de redução de custos para a área corporativa. Procure a Fibratur. Ano que vem, quer dizer, esse ano eu faço 50 anos. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Raquel e pra Heloísa, que querem me levar pro velho mundo. Então nós vamos de Fibratur, é isso? Vamos de Fibratur. Tá, vai ter ali um descontinho, eu vou ligar pra Carol, aquela coisa toda. Com certeza. Fechou, então eu já vou avisar as meninas que tá tudo certo.
Os caras falarem em atraso, eu fiquei pensando nas minhas contas que estão em atraso, né, cara? Mas eu falei dele. E eu lembrei do meu raciocínio, que é sempre atrasado com algum delay, né, velho? Mas o importante é que tá fluindo bem. Maurício ia fazer uma intervenção. Não, tu me pediu a palavra, eu te concedi. Mas isso é normal. Eu acho Você é muito educado. Para fechar esse assunto, acho que não é tão assim importante a minha opinião sobre o futebol brasileiro, né? Não é, porque a tua opinião é importante só sobre o futebol alemão. O resto não importa. Esse assunto... Não, eu vejo importância na tua opinião Maurício. sobre o Mas futebol então tu tinha brasileiro. que fazer um programa na Alemanha, né, velho? Não, mas é o Não, e o livro dele, tu tá sabendo do livro dele? Tá livre, hein? Tu chegou a ver? Não vi, mas isso vai ser... Ele vai falar das 10 divisões do Isso futebol vai alemão. ser muito legal, velho. Se nós tivéssemos um cara que estuda o futebol brasileiro como tu estuda, professor, o futebol alemão, talvez os caras não falassem tanta bobagem na televisão. Geralmente, quando eu falo do futebol alemão, são para pessoas que estão interessadas, né? Então, acho que é interessante. Existe um público, né, para isso, né? Eu estava tentando dizer sobre a seleção brasileira, né? Existe uma certa desilusão, que eu posso, claro, né, falar só por mim, mas que eu sei que tem alguns outros amigos de vários grupos diferenciados que também tem essa desilusão. Esse fato dos tetracampeões e dos pentacampeões não comparecerem ao evento do Pelé casa perfeitamente, né, com essa... Parece que é uma falta de empatia, né, que a gente... Não sei a opinião individual de cada um, mas assim que gera... Não tô falando da Copa, do Catar, não tô falando desse... Mas assim, já há anos, sabe? A seleção perde um pouco perde um pouco de paixão do torcedor quando os atores se distanciam da seleção e de quem representou a seleção. Nessa linha. Agora, eu até vou fazer um parênteses com o que aconteceu no mês de janeiro, quando do velório do Pelé. Aí vai entrar a imprensa. Todo mundo cobrindo o velório do Pelé. ESPN, Sport TV, todo mundo transmitindo. O mundo inteiro mesmo. O mundo inteiro. Aí, uma comentarista do Sport TV critica o Flamengo por ter apresentado o Vitor Pereira no mesmo dia do velório do calma aí. Só que... E criticou a falta de bom senso, tal. Então, vamos lá. Aí a pergunta que eu li num Twitter... em cima dela, assim, tá, e por que a tua emissora foi lá e cobriu ao vivo o VP? Se era tão desnecessária essa apresentação, que não tinha bom senso, por que a tua empresa foi lá cobrir ao vivo a apresentação do cara? Não transmitisse, poxa, é tão importante assim. Então eu vejo que aquilo que relaciona por ir ou não ir, ver ou não ver, ter outros assuntos no dia... É muito segmentado. Eu estava comentando antes, vocês até me criticaram. Tem gente que não gosta de ir. Daí o Maurício, não, mas tem que ir pela relevância do cara. Mas tem gente que não gosta de ir a velório. Tem gosta que não gosta de ir a inteiro. Não, mas a observação eu conheço geral, gente né? que gosta. Sim. E vai, e o cara fica procurando. Mas muita gente vai para comer o salgadinho e tomar o cafezinho. O cara tem, como é que fala? Rato de praia, não sei o quê. E tem o cara... Ponta firme no velório. Eu acho que a seleção brasileira, ela se tornou muito um fenômeno carioca, né? Muito um fenômeno carioca. O Rio de Janeiro consome que nem o BBB, muito, as duas coisas. E o Nordeste também. E a minha não surpresa, né? Essa falta de empatia, de vergonha na cara desses caras. Eu, certa feita, fui passar um tempo... Não, a fibratura, hein? Foi por ela. Mentira, mas... Fui pra Bahia... Eu aprendi uma frase muito importante. Coqueiro só dá coco. Tu não pode esperar que coqueiro dê abacaxi, que bananeira dê maçã. Então, o que a gente vai esperar, né, desses caras? Que me desculpem, o 94 e o 2002. O que a gente vai esperar desses caras? Nada. Nada. O Filipão foi. O Tite foi. Pois é. Não foram, né? O Tafarel foi. Estão brincando comigo, muito né? pouca gente foi, né? Em termos de representatividade. O que me chamou a atenção no cortejo fúnebre, que é o cortejo que saiu da Vila Belmiro até o Memorial Ecumênico lá, de 14 andares, onde ele foi enterrado, que passou pelo Canal 2, foi até o Canal 6, onde mora a Dona Celeste, foi o goleiro atual do Santos, João Paulo. Ele foi caminhando ao lado dos torcedores, ao lado do povo...
né? Os jogadores do Santos, da base, foram ao velório, todos foram levados, jogadores do time titular também, o treinador, o coordenador, que é o Paulo Roberto Falcão, o Odair Helman. Mas aí era o Foi mínimo, tu que né? falou, professor, ou foi presidente, ou tu, professor, que a impressão que dá que uma postagem em rede social supre, né? Foi o amigo que falou. Né, assim, é muito interessante essa tipo assim, a essa gente visão. sabe que alguns Muito jogadores mandaram coroa de flores, né? Mas assim, coroa de flores, tu olhasse lá a arquibancada da Vila Belmiro, do Urbano Caldeira. Catarinense, inclusive, Urbano Caldeira. Vila Belmiro. Nascido em Desterro. E sabe por que o Urbano Caldeira foi para São Paulo? Perdão, foi para Santos? Porque ele era escriturário e foi trabalhar no Porto de Santos. Olha aí. Então, tu via a arquibancada cheia de flores, era mais uma, cara. Mais uma. Uma coisa é a flor que tu manda, outra coisa é a tua cara lá. Não, justo. Eu acho também, para encerrar esse tópico, a gente não deve julgar. O Negão não merecia. O Negão merecia muito mais coisa. Mas que fica um pouco raso a tua representatividade sendo ex-técnico da seleção brasileira ou ex-jogador campeão do mundo, de tu não comparecer. O presidente da FIFA veio de lá pra cá. O presidente da Conmebol veio de lá pra cá. Teve nego que pegou voo da Suécia, da Espanha pra vir pra cá. Não, justo. Não justifica o brasileiro que tem relação com o futebol não estar lá. Queres abordar um outro? Eu tenho uma pergunta, seguir. Serginho. Aqui nós estamos fazendo o programa de Florianópolis, já não é segredo, já falamos várias vezes, né? Só faltava ser segredo. Eu queria revelar que é de mentira, a gente não está em Florianópolis. Nós estamos em Dubai. Nós fizemos um de Dubai. Voltamos para Dubai. Via Fibratur. Perfeito. Vai. Então, em Floripa, os dois clubes predominantes, o Alvinegro do Estreito, Figueirense, e o Azurra da Ilha, o Avaí. Tu tens, já que na parte do Rio Grande do Sul, tu se saiu muito bem, eu não vou insistir. Tu tens alguma preferência em Florianópolis, Avaí ou Figueira? Conversei contigo antes. O que era como repórter, tinha jogo aqui em Floripa, o sentimento era o seguinte, era legal tu fazer o jogo do Figueira, por quê? Tu já chegava, o hotel aquele, não vamos dar o nome do hotel que não tá nos patrocinando, não tá nos pagando. Ali do lado do estádio. Ali do lado, ficava ali, fazia o jogo, entrava na van, Porto Alegre. Já o do Hawaii, já do Avaí, entra na ilha, tá aquele também ali da Beira-Mar Norte, que nós vamos dizer o nome, ficava por ali, sabia que era uma problemática, né, aquele tempo que não tinha ainda as tantas vias que tem pra chegar, tem que sair 14h, termina o jogo, sabe que é difícil retornar, então ficava tranquilo, é legal, sou apaixonado aqui por Santa Catarina, sou apaixonado, né, por Floripa. Mas eu creio que o que me pegou com relação aos dois times de Florianópolis foi realmente o Guga. Olha aí. Então eu tenho esse apreço um pouco mais pelo Avaí. Não, perfeito. Mas eu fiz... Lembra que nós conversamos também? O Guga é sensacional. Sensacional. Figura. Mas o fato também do Edmundo ter jogado no Figueira... aquilo ali foi um baita troço, né? Foi. Foi um baita negócio. Mas... né, Vou dizer assim, agora, eu não tenho esse troço. Em Santa Catarina eu sou Avaí. No Paraná eu sou Paraná. Isso aí não é. Em Minas Gerais eu sou... Agora vamos conversar com o professor. Professor, quais são os seus times? Eu tenho... Na Paraíba o senhor é o quê, professor? Eu era 13. Mas... Não, 13 eu sou até hoje. Eu sou 13 até hoje. Tá louco. Não vou falar de Atenção, política. futebol paraibano, né? Não, 13 que é aquele troço da cabeça, gente. Pelo amor de Deus, não é política. Claro que não. A pergunta foi de futebol. Fale. Vamos lá, professor, Rio Grande do Sul? Não, ele tem uma meia dúzia de time. Eu tenho uma coisa mais importante para falar. Fala, mano. Claro que sabe. Que eu acho que o futebol catarinense, ele é muito rico. E eu tenho uma passagem, né? Eu vim... Não no cofre dos clubes, mas beleza. Não, Rico em histórias. Culturalmente, em histórias. Pra quem teve folclórico, né? Durante muito tempo. E aqui em Santa Catarina, eu ouvi a música mais legal que eu já pude ouvir num estádio cantada. Eu quero saber. Eu não lembro qual era a torcida que cantava. Então vamos lá. Vamos lá. Mas os caras... É muita categoria, é muita criatividade. O cara em grupo, em coro. Claro. Au, au, au. Estou passando mal. Peguei o Figueirense na cabeça. 3 pontinhos. Porra, isso é genial, né, cara? Porra. Pelo amor... Isso é uma poesia. Aonde...
Aonde mais peguei o Figueirense na cabeça. Que legal, Estou cara. passando mal. Porra, é demais, né? Se foi Que legal, Figueirense, foi na Tia. torcida do Havaí que tu escutou. Não, mas é que eu não Cantavam os lembro. dois lados. Claro, Era, era híbrido o Agora, negócio. sabe que É que pra nem mim- as músicas de hoje, o cara só muda o... Normal. E o que é muito legal, o que eu converso com o Maurício, né, meu parceiro, que ele me contou, né, da chegada dele aqui, que onde hoje, que nós vamos dar não vamos dar o nome também, o shopping ali da Beira-Mar Norte, era o campo do Havaí, cara. O Adolfo campo da Conde. Liga Ah, ali. isso é demais, cara. De origem não era do Havaí, tá? O estádio Adolfo Conde. Não, mas quando eu cheguei só aqui era um do parênteses até. Tá, não, historicamente, Histórico, o Serginho, claro, ele claro. chegou a ser da federação. Se não me engano, era de um clube chamado Anitta Garibaldi, depois passou a ser da Federação Catarinense de Futebol. Da Liga primeiro, né? É, e Era aí. chamado Campo da em Liga, um né? certo momento passou ao Havaí. Ah, legal isso, e né, tem uma cara, a história ali, eu história. fui ver um clássico de tarde ali, e com meu primo Tu lembra havaiano, que ano, mais ou menos? 1981. É, porque em 83 ou 81, 4, é. né? Tu, acho que Figueira e o teu É, parceiro eu havaiano. sempre fui figueirense, embora presidente de tribunal, membro de tribunal, fui diretor jurídico do clube, mas isso sempre se Separado, dissocia das Nada a coisas. ver, que nem repórter É, que bem foi a mesma tranquilo quanto a coisa. isso. E aí fui assistir esse jogo de tarde, cara. E jurei que nunca mais botava meus pés lá dentro. Sabe por quê? Maltratado. Tinha acabado de ganhar uma calça Fiorucci da minha mãe vindo do Paraguai. Sentei num puta de um chiclete na arquibancada e perdi a minha calça Nem Fiorucci. com cara. gelo saía, Não, né? nem com gelo, cara. Que coisa linda. Eu me lembro. E hoje eu moro ali perto. Eu me lembro de uma certa feita, eu fui almoçar na macarronada italiana, um tradicional. Que ainda existe. Ainda existe, mas era Do outro lado da do rua. outro lado na da rua. Avenida Bocaiúva. E aí os jogos lá só poderiam ser de tarde porque o estádio não tinha refletores, né? Perfeito. Então acho que começava às 3 da tarde. Então tu saía da macarronada italiana, Pimba. atravessava a rua e entrava no Adolfo Conde, né? Eu vou te Que contar legal uma isso, história. que cara. legal isso aí. Existe uma história que em 1950 ela vai de cacetada. A bola foi chutada e ficou presa nos eucaliptos que ficavam atrás do gol da Mauro Ramos. O estádio começava aqui e do lado de lá Mauro Ramos. Então lá a bola ficou grudada. E começaram a atacar pedra até que uma hora a bola caiu. Bateu na cabeça do atacante do Figueirense e entrou. E o juiz lenda. validou o gol. Lenda. Isso é lenda. Calma! Isso, quem fez o gol foi o meu tio, Lomaia, que faleceu agora em dezembro, foi homenageado pelo Figueirense. E ele fez esse gol. Se tu perguntar pro Roberto Alves, gol na Claro, isso cabeça. faz parte Claro, do, é. Do mas folclore isso é da legal ilha, também, né? Exato, exato. Eu prefiro essas versões do que aquela que o cara diz: caiu a bola e recomeçou o jogo. Chocolate por la notícia, Essa entendeu? história o meu tio me contava. Ele faleceu agora em final de dezembro. Ele foi campeão citadino pelo Figueirense, jogou no Paula Ramos também, Paula Ramos. na década de 50. Será que jogou com o Gainete lá no famoso campeonato estadual? Não sei, mas o neto do Gainete treina com o meu Gainete filho. goleiro, né? Treina com o meu Carlos Gainete. Foi treina campeão com o meu- catarinense pelo Paula Ramos. O neto dele treina com meu filho Olha aí. aqui. O No Gainete é catarinense ou é gaúcho? Não saberia dizer o estado que ele nasceu, mas eu sei que ele jogou no Paula Ramos de Floripa. Carlos Porque Gainete Filho, né? Ele joga no Inter, o quê? Nos anos 70? Nos anos 70, né? primeiro E aqui, né? no Paula Ramos é 59. 59, acho que Já que o Couto gostou de relacionar a preferência clubística dele em Florianópolis ao Guga, o Guga conheço de muitos anos e eu vou, logo nos próximos programas, eu vou trazer... Traremos o Gustavo Trazemos, Kita? não? Traz o Guga aqui. Vamos Não, tentar, nós vamos tentar. vamos remar, porque Vamos- esse não é fácil. Não é fácil. Nada contra a tua... Não, mas também se o Guga vai atender isso, todos os podcasts. rapaz. Não, Se o Guga vai atender todo o mas assim podcast que ele vier, dele, que eu chamaria ele, ele vai longe, eu né? vou trazer a imagem que tu já assistisse Sim. da final dos Joguinhos Abertos de 89. Não, será cortado. Você Em não que vai passar, não tem nada a ver com o Guga está aqui, ó, nos meus ombros, comemorando o título de Florianópolis pela primeira vez campeã geral. E tu Aí sabe tá- por que, que aí o tá Guga pra valendo. mim, por que, que o Guga pra mim não foi maior do que ele é? Porque, infelizmente, a TV Globo é que tinha os direitos de transmissão. Exatamente. E aí tu não pode pegar e não saber que hora vai terminar o jogo.
E a Sport Então, TV... isso só complicado. passava na Sport TV. Vocês lembram que o primeiro campeonato lá Primeiro Roland Garros era foi na Manchete a Manchete. final. A final. só. Teve os jogos, mas o Sport TV também. Então, isso pra mim prejudicou um pouco o tamanho desse cara, que não tem explicação. Não tem explicação pro Não tem tênis explicação. Tricampeão de Roland Garros, campeão do Master lá, cara humilde. Esquece os campeonatos. Ele é um cara a sensacional. gente conhece o... Ele é um não cara conhece muito. sensacional. Não, Cara, perfeito, mas eu conheço um monte de cara sensacional que não sabe pegar numa raquete de tênis, entendeu? Então ele mas conjugou. ele jogou Ele demais. conjugou. É verdade, E teve é um verdade. momento da vida que ele teve que optar em ser um grande central da Astel ou um baita, um excelente, um excepcional, uma estrela do basquete. Que barbaridade. Não, tipo, basquete, eu falei? É. Bom, vou pegar essa deixa. É almoço, ó, Vou meio-dia. pegar essa deixa. Agradecer mais uma vez aí ao Serginho Pô, por muito essa obrigado. presença, cara. Todos Foi nós, né? sensacional a tua obrigado. presença. Obrigado. Obrigado. E vamos encerrando aqui. É o 15º, né? É, Maurício. 15º Comendo a Bola. Semana que vem tem o 16º programa. Um abraço. Vamos nessa. Valeu, galera. Um abraço, Obrigado, obrigado. Sérgio. Sérgio, um abraço. Porra. Porra, basquete foi de cagar. Foi de